Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento e eu resisti muito a gravar esse vídeo para vocês. É uma dica que é muito fundamental para mim, mas é uma dica que por muito tempo eu tentei procurar na minha cabeça um jeito de explicar essa dica. Porque eu acho que ela é tão poderosa que se eu não explicasse ela direito, eu podia cair no esquecimento e vocês acabarem não aplicando. E talvez essa seja uma das dicas, né? Uma das dicas número 1 do Érico. É uma das dicas que eu falaria para o meu filho, né? Eu lembro que eu escrevi uma vez no e-mail que se eu pudesse falar uma dica só para o meu filho, uma única dica para o meu filho, no meu leito de morte, sei lá, e eu, sei lá, tivesse falar uma dica para eles, não ia ser essa, talvez ia ser essa, seria a top 5. A dica número 1 é, cara, você é o resultado das pessoas que você anda, tá? Então eu ia falar para ele, procura andar com aquelas pessoas que você aspira a ser. Se você é o cara mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Era essa dica que eu ia falar pro Noah, meu filho. Mas essa seria a número 1, essa eu acho que é a mais poderosa. Mas isso que eu vou falar para você, inclusive tá bem frio aqui. Essa dica é uma das top 5, tá? É uma das top 5 de verdade, tá? E essa dica é o poder da intencionalidade. Eu ia falar, Noah, se eu estivesse olhando pro olho dele agora, eu falei, Noah, uma das coisas mais poderosas que existe, fora você andar com as pessoas que, enfim, tem os resultados que você aspira, você pode usar o poder da intencionalidade para criar resultados para você. O que é isso, tá? Poder da intencionalidade, segundo a teoria do Érico, isso vem da minha cabeça, tá? Então não é embasado em nenhuma coisa científica, é uma coisa que eu aprendi lá fora, nos cursos que eu fiz. E pena que na época eu não gravava esses vídeos, então às vezes a gente aprende as coisas e esquece o porquê das coisas, tá? Mas é uma coisa que eu venho usando muito, poder da intencionalidade. O que acontece? Eu acredito que a genialidade minha e sua, é uma coisa que eu acredito, não quer dizer que é verdade, mas eu acredito que a minha genialidade, a sua, não está no nosso âmbito do consciente, ela está no subconsciente. O que acontece? Eu estou esquiando aqui, tá? Por muito tempo eu fiz snowboard, tá? Que era fazer o snowboard, ia pra cá e pra lá, e dessa vez minha esposa falou assim, Érico, vamos fazer esqui, eu queria que você fizesse esqui, e eu comecei a aprender do zero de novo. E acredite, eu tô aqui esquiando enquanto eu tenho meu consciente e meu subconsciente. Aí, enquanto eu estou pensando em fazer o que eu faço, a coisa não sai genial. Eu caio, eu vou pensando, eu vou aprendendo, a gente vai pensando, mas não é genial, tá? Ela é só medíocre no sentido na média, tá? Então eu vou pensando, agora eu tenho que botar o pé assim, tem que virar assado, assim que eu freio, assim que eu não freio, opa, essa pista é demais. Quando eu faço a coisa tanto que ela entra no meu subconsciente, ela começa a ser genial. Às vezes eu não sei nem como eu faço isso. Eu não sei se você faz isso. Talvez esqui não seja o melhor exemplo para você. Talvez dirigir, quando você estava aprendendo a dirigir e o dirigir estava no seu consciente, você não estava no ápice do que você podia dirigir. Você só estava dirigindo, aprendendo. Quando aquilo se torna aquilo interno, não sei nem como é falar a palavra, torna aquilo interno e você começa... ao seu subconsciente, começa a fazer aquele processo, e aí que vem a genialidade, aí se você é esportista, você vai atingir o seu ápice, quando você não está pensando se a bola vai para cá ou vai para lá, você já, alguma coisa dentro de você, se é o seu subconsciente, seja lá o que seja, está fazendo aquilo para você, e eu acredito que esse seu subconsciente, ele é muito mais esperto, muito mais genial que o consciente em si, mas ele é um cara que anda sem direção. Então, eu acredito que o consciente, ele dá a direção. E o subconsciente se vira para achar um jeito de fazer aquilo. E na maioria das vezes ele acha. Se você acredita nele, se você faz isso de uma forma... se você faz isso de uma forma de verdade, que você acredita nisso, ele acha o jeito. E como é que eu uso o meu consciente... As minhas melhores obras, tá? Os meus melhores vídeos, minhas melhores campanhas de marketing, minhas melhores ideias vieram com esse processo. E o processo eu criei uma maneira, eu não sei se eu criei ou aprendi, eu não sei ao certo como surgiu, mas o que eu faço eu crio uma maneira de comunicar meu consciente, ordenar o meu subconsciente para, enfim, achar respostas e achar coisas. E como é que eu faço isso? Com uma intenção. Tá? Eu seto uma intenção. Meu consciente, ele tem linguagem, ele fala, tá? Eu tô falando aqui, você tá falando com o meu consciente, eu tô falando com o meu subconsciente. E ele não fala só com você, e eu espero que isso não seja esotérico demais, mas ele fala com o meu subconsciente também. Então eu seto intenções pro meu subconsciente.
falo assim, a minha intenção é ser um cara que vai transformar o empreendedorismo no Brasil. Eu não sei como é que eu vou fazer isso subconsciente, eu não sei, eu quero muito, tá? E pelo amor de Deus, acho uma maneira de conseguir isso, tá? Muita gente faz isso através de visualizações. O Segredo, aquele livro Segredo, né, ele foi muito baseado nisso. É uma maneira de fazer isso, né, de você colocar a sua intenção em imagens para você ver. E por muito tempo eu não acreditava nisso, tá? Não acreditava, eu vou imaginar eu dentro de uma Ferrari, eu vou estar numa Ferrari, e, enfim, e tem jeitos certos e errados de fazer isso, mas é a intenção, tá? Então tudo que eu faço tem uma intenção. E quando eu seto uma intenção, não necessariamente eu seto uma intenção e eu deixo o meu subconsciente se virar para atingir aquela intenção. Eu tive a intenção de fazer um lançamento que fizesse R$1 milhão em 24 horas. E a razão disso não tem nada a ver com dinheiro. Inclusive, quando você tiver muito dinheiro, você vai ver que dinheiro, quando você chega no topo e já tem dinheiro, tipo, eu não diria que eu saio por aí dirigindo Ferraris ou alguma coisa assim, mas eu já tenho mais dinheiro do que eu preciso. Cara, eu viajo o mundo, estou aqui num lugar super legal, cara. Muito legal e eu precisaria de muito menos dinheiro do que eu tenho para estar fazendo isso, tá? Muito menos. Então assim, o dinheiro é muito bom, mas ele não é tudo. Não necessariamente ele é muito bom. Dizem, se dinheiro não traz felicidade, se dinheiro não traz felicidade, ele, enfim, paga uma boa prestação da felicidade, mas enfim, não é tudo. Você vai ver quando você chegar lá, quando você chegar no ápice dos seus sonhos, você vai ver que não é só o dinheiro. Eu setava a intenção quando eu cheguei lá, onde eu tinha dinheiro suficiente para fazer o que eu queria, cara. Eu setei a intenção que eu queria transformar o Brasil através do empreendedorismo, e eu setei a intenção que eu queria ser a primeira pessoa, e eu não sei se eu fui a primeira pessoa, mas acredite, eu acho que eu fui uma das primeiras a fazer um lançamento de R$1 milhão em menos de 24 horas. E na época que eu setei essa intenção, foi por volta de... Cara, eu não lembro o ano, eu sou muito ruim de lembrar ano, mas, cara, não tinha negócio. Eu tinha acabado de ver um vídeo do Tony Robbins entrevistando um cara chamado John Reese, que é o primeiro cara que fez o $1 Million Day, R$1 milhão. E não parecia, mas eu setei, eu falei que eu quero. Então, assim, eu me tornei... Quando a gente seta uma intenção, a gente acredita naquela intenção pra gente. Aquela intenção não é uma coisa da boca pra fora, é sim uma coisa que você realmente quer, que realmente ia te dar tesão, que realmente vale a pena ir pra guerra, pra lutar. As pessoas eu me tornei o que era preciso para ter aquele resultado. Eu me tornei, e aí eu comecei a fazer as coisas que eram necessárias para ter aquele resultado. Eu aprendi a fórmula que o cara usou, eu internalizei essa fórmula passou do meu consciente para o meu subconsciente. Eu fiz 79 lançamentos, e aí chegou o dia de eu tentar fazer a tentativa, e eu consegui em 22 horas. Depois que eu consegui em 22 horas, fazer a segunda vez foi muito mais fácil, porque não só eu acreditava, não só eu acreditava que era possível, mas todo o mercado, aquele mercado que estava lá, os afiliados, os parceiros acreditavam que aquilo era possível, e eles apostaram muito mais. A segunda vez que a gente fez o lançamento foi em 6 horas. E por que eu quis isso? Na época era mostrar para o mercado que aquilo era possível, mostrar para o mercado que era possível, não só com o Érico. E cara, depois que eu fiz isso, muita gente já tá, eu não sei se muita gente já internalizou R$1 milhão em 24 horas em si, mas eu já vi lançamentos de 7 dígitos, tá? Lançamentos de R$1 milhão, R$2 milhões. Tem um grande lançamento de um grande empresário, que é o Jobé Chaves, que, cara, fez 7 dígitos na primeira tacada, se não me engano, tá? Tem o Carlos Pereira com seu lançamento, que fez R$2 milhões. Enfim, depois que acreditou que era possível, era aquilo que eu queria, mas aquilo tudo começou com uma intenção, tá? Eu acredito que as pessoas, elas são antes de ter, tá? Eu já aprendi isso, eu nunca entendi como explicar isso, mas elas são antes de ter. Se você pegar, um cara é rico antes de ter dinheiro. Um cara é magro antes de estar no peso ideal, tá? Então por quê? Vamos pegar uma pessoa muito rica, você tira todo o dinheiro dela, larga ela lá, ela ainda é rica, porque, cara, ela continua fazendo o que rico faz e acaba ganhando o dinheiro todo de uma vez. Uma pessoa que é pobre na mente, você ganha na cena, cara, depois de algum tempo, quantas histórias a gente não ouviu daqueles caras que ganham na cena e ficam pobres de novo? Então a pessoa é antes de ser, a pessoa é magra, você olha nos restaurantes, as pessoas que são magras, olha como é que elas comem, tá? Olha como é que elas comem de uma maneira frequente, para você ver que ela é magra aqui, ó. Ela pode se engordar, você pode passar por um processo de confinamento, se engordar, você solta ela de novo sozinha, ela emagrece de novo. A pessoa é antes, porque ela tem uma intenção forte, tá?
E por último, eu vi um vídeo atualmente de um cara que chama Bruno Gimenez, tá? E o site chama Chamado da Luz, sobre um curso que ele estava dando. E ele estava ensinando nesse vídeo como você setar intenções na hora de rezar, tá? E eu sou católico, eu fui criado católico, batizei, crismei. Quando eu fui para Londres ou para o exterior, eu acabei conhecendo muita gente de outras religiões, tá? Muitas religiões muçulmanas e tudo. E muitos desses caras, e gente de tudo quanto é lugar, tá? Em Londres é isso. Eu acho que 45% de toda a população de Londres não é nativa, tá? E o resto que sobra, os pais não são nativos, alguma coisa assim. Parece um time de futebol. E eu acabei convivendo muito com as pessoas. Muitos deles ficaram meus amigos. Então eu tenho um amigo muçulmano, hindu, e aí vai. E eu acabei aprendendo a respeitar muito, apesar de ter a minha religião, aprendendo a respeitar muito a religião deles. É uma coisa que eu faço. E nenhum dos meus vídeos tem caráter nenhum religioso. Eu tento abstrair de tudo, porque eu acho que você que está vendo pode ter uma religião, outra pessoa que está vendo pode ter uma outra religião, e eu acho que a gente vai se unir cada vez mais se as religiões se reunirem também. Então é uma coisa que eu acredito. Mas enfim, um outro cara que acredita nisso é o Bruno, e nesse vídeo eu vi ele explicando um jeito de você orar, tá? E seja lá a religião que você tenha ou não, tá? Inclusive se você é ateu, melhor ainda. Não melhor ainda, mas enfim, funciona do mesmo jeito, e ele explica o jeito de você colocar intencionalidade na oração, acredite ou não, tá? Então é uma coisa que, se você quer aprender espiritualmente a fazer intencionalidade, é um bom canal para você ver. O Chamado da Luz. Tem até um livro, o Chamado da Luz, muito legal. Legal que não se reflete a nenhuma religião, é simplesmente você se desenvolver espiritualmente, se é assim que você quer. Mas se isso não é o seu jogo, cara, também não tem problema nenhum, de jeito nenhum. A grande sacada é a intenção. Se você começar a setar intenções, é um jeito de você comunicar o seu consciente com o seu subconsciente o que é que ele tem que trabalhar. Seta essa intenção, escreve essa intenção, divide essa intenção com alguém. E cara, confia, é uma das coisas que você tem que ter um passo de fé em você mesmo. Confia que o seu subconsciente é capaz. Eu tenho confiado muito no meu subconsciente, e as minhas maiores obras-primas, aquelas que eu falei, nossa cara, essa realmente, de onde eu tirei isso? Vieram de uma intenção e vieram de uma hora para outra que o meu subconsciente resolveu tornar externa essa intenção. Então é isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui, se inscreva para você poder receber essas atualizações. Deixa um comentário abaixo dizendo que você está pensando, está gostando, não está gostando. E uma coisa eu queria te pedir, clica gostei ou não gostei aqui no vídeo abaixo. É o jeito que eu tenho de saber se você está curtindo esse tipo de dica, saber se eu devo continuar fazendo isso, tá? Então é o jeito que eu tenho de medir. Eu sei que a gente não consegue conversar. Na semana passada foram centenas e centenas, mas eu não consigo nem... Na hora que esse vídeo... Enfim, na semana passada, na hora que eu tô gravando esse vídeo, foram 870 comentários em todos os meus vídeos, acredite ou não. Eu leio cada um deles, mas eu queria te pedir para contribuir com o seu feedback. O que significa? Apertando gostei aqui. E se você acha que esse tipo de informação é um tipo de informação relevante para alguma outra pessoa, divide, faz a diferença para alguma das outras pessoas, seja com essa informação, seja com alguma outra coisa, cara, faça a diferença todo dia, exercita esse músculo, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.